Coeficientes inteiros. Só falta mostrar a faturação. Ah, sim, falta provar que a faturação funciona. Isso aí. Vamos lá, alguém não, vocês, deem argumentos de por que essa faturação funciona. Por que esse produto é verdadeiro. Vai, fala. Pega, por exemplo, o caso do hexágono, certo? Pega, por exemplo, o caso do hexágono, vai. Então, a gente viu, o ômega gera, então ele entra no F6. O ômega quinta gera, ele entra no F6. O ômega quadrado ele não gera, mas ele gera um triângulo. Então ele entra no F3, que gera o triângulo. Perfeito. O ômega quarto também. O ômega cubo não gera nem hexágono nem triângulo, mas ele gera diâmetro. Então ele entra no F2, que gera o triângulo, assim, de diâmetro. Tá, você está dizendo que todas as raízes desse cara estão aqui, e todas as raízes... Então, agora o que você está dizendo é isso, que todas as raízes desse cara estão aqui. Falta provar que todas as raízes desse cara estão aqui, e talvez falte provar que os graus são iguais. Os graus. Não precisa. Não precisa provar que os graus são iguais. Você pode usar que os graus são iguais, aí você termina essa demonstração mais rápida. E aí é aquela história que eu falei no início. Você pode usar conhecimentos seus de teoria dos números para provar algumas coisas aqui, mas quanto mais a gente não usar conhecimento de teoria dos números, mais a gente vai ter bônus nesse nosso estudo dos polinômios ciclotômicos. O bônus vai ser o quê? A gente vai provar alguns teoremas de teoria dos números usando a aula. Esse é um exemplo. É bem tranquilo provar isso aqui usando só a álgebra, sem usar que a soma dos graus desse é igual a esse. E a gente vai ganhar de brinde um teorema bem interessante de teoria dos números, que é a soma dos φ de Euler, não só esse φ, o outro φ. Soma de φ de Euler do D para D divide N é igual a N. A gente vai obter daqui. Mas para isso, o Andrei mais ou menos, meio rápido e tal, mas acho que aceitavelmente provou que todas as raízes daqui estão aqui. Você tem que provar que todas as raízes daqui estão aqui, e você tem que provar mais uma coisa. Que não tem reciprocidade. Quer dizer, esse todas e todas é respeitando multiplicidades. Bom, aqui as multiplicidades estão claras. Aliás, por que esse polinômio não tem raízes repetidas? Por exemplo, não tem raízes repetidas. Por causa da derivada. Um ótimo jeito é usar a derivada. E o bom é que a derivada é algo algébrico. Tá? As propriedades algébricas da derivada são algébricas. Você não precisa de análise, não precisa de cálculo, não precisa nada disso. Você pode definir algebricamente a derivada. E aí você pode fazer a mesma coisa para polinômios sobre o corpo dos inteiros módulo P e outros anéis. Mas eu acho que só precisa ser domínio de integridade. Eu posso estar enganado, mas... E aí todas as coisas da derivada funcionam, e aí esse negócio de raiz dupla funciona. Né? Na verdade, você pode provar algo um pouco mais genérico, que é se um polinômio só tem um polinômio é divisível por um polinômio ao quadrado se somente se o MDC entre ele e a sua derivada não é 1. E isso é útil. Se somente sim. Se somente sim, eu acho. Porque, tipo, no engenharia a gente já falso porque a derivada pode zerar. Porque você for chamar o expoente que mata o... Tá, ok. Então tem que ser... Eu acho que vale só um jeito. Tá bom. Vale só para corpos? Tá bom. Para corpos com certeza. Não, para corpos com certeza. Tem que ver. Talvez precisa de alguma condição a mais. Bom, enfim, não é a ideia aqui. As raízes são todas simples. Por que lá as raízes são todas simples? Você tem que ver que não tem raiz repetida nem dentro de um mesmo polinômio ciclotômico, nem entre dois polinômios ciclotômicos diferentes. Dentro é fácil, porque é uma consequência disso aqui que a gente acabou de falar, né? Então você só precisa ver que dois ciclotômicos diferentes não têm uma mesma raiz. Por que isso é assim? Isso é assim porque uma raiz só entra em um ciclotômico se a ordem dessa raiz for exatamente o índice do ciclotômico. Isso, aí a gente está usando a palavra ordem, que é uma palavra importante. O que é a ordem? É o menor expoente positivo que você coloca no cara para dar 1, certo? Justamente, o menor expoente positivo que você coloca no cara para dar 1, não pode ser 2. Não pode ser duas coisas. Não pode ser 2 coisas. É isso. O resumo é esse. Então, tá bom, aceitei. Agora é uma demonstração. No fundo, a ideia é a mesma, de provar que é a soma dos φ da N, né? Tipo, Sim, é verdade.
E muitas coisas aqui são assim mesmo. Você vê que você essencialmente está repetindo a mesma demonstração que você faria em teoria dos números. Mas, enfim, eu acho que é legal, na medida do possível, fazer as demonstrações algébricas e aí ter as de teoria dos números como consequência. Então agora estamos prontos para resolver o problema 22. Quer mostrar, Jorge? Você mostra a solução? Jorge vai mostrar a solução. Não faz tudo não, deixa ele descansar em algumas coisas junto. Que negócio. Como fazer? Boa. Tá, primeiro a gente vai olhar para esse polinômio, né? Certo? A gente sabe que esse cara ele vai ser x a 3n menos 1 sobre x a n menos 1, né? Só que, por aquela forma bem ali, x a 3n menos 1 vai ser produto dos d de x quando d divide 3n sobre d de x quando d divide n, né? Certo? Tá, se eu escrever o meu n como sendo um cara da forma 3at vezes j, com 3 não dividido j, então a gente vai ter que esse cara aqui, ele vai ser produto do φ 3at mais 1 d de x, onde d divide j, certo? Quem vai aparecer nesse produto são os caras que dividem 3n, mas não dividem n. Tá? E essa é uma pergunta que eu já fiz algumas vezes para várias turmas e geralmente o pessoal se enrola. Descreve para mim esse código, o Jorge já descreveu, então já deu a dica, né? Boa, Jorge. Desculpa, cara. Mas, por exemplo, uma resposta que eu já recebi algumas vezes, talvez seja a resposta mais comum, o D divide 3n, mas o D não divide n, então o D é 3 vezes um divisor de n. É uma resposta que eu recebo mesmo. Mas está errado. Você pode ter 3 vezes um divisor de n e ainda assim é divisor de n. Vai ser divisor de 3n com certeza, mas ainda pode ser divisor de n. Né? Depende da quantidade de fatores 3 do n. Aí por isso que o Jorge... Vai, toca. Vai lá. Só queria chamar a atenção de que essa passagem é legal. Cara. É uma boa reflexão. Tá, a ideia é isso, você olha todos os fatores que aparecem no n e você tem que ter mais fatores 3 do que os que tem no n, para você garantir que você divide o 3n sem dividir o n. Tá? Mas aí Mas esse t... Isso, você definiu, isso aí. N é igual a 3 elevado a t vezes j, só que 3 não divide j. Certo? Então, o que o Jorge conseguiu lá? Ele conseguiu fatorar o polinômio. O polinômio x elevado a 2n mais x mais 1 foi fatorado. Tá? E o que a gente quer no problema é substituir o x por 2 e dizer que isso não pode ser primo. Então, qual é a nossa esperança? É que essa fatoração tenha pelo menos 2 fatores para dar uma contradição com ser primo, certo? Então agora a pergunta é, quando é que eu garanto que esse produto aqui tem mais de um fator? Bom, aqui ficou muito óbvio, né? Oi? Por que a gente quer que tenha mais de um fator? Porque... não ser primo. Exatamente. Mas isso é um polinômio. É isso, é um polinômio. E, exatamente, vai substituir o x por 2. E aí, você tem razão, eu fatorar em polinômio, mesmo que eu não consiga fatorar em polinômio, talvez ainda dê para fatorar em inteiros, certo? Mas o contrário, eu garanto. Quer dizer, se eu conseguir fatorar com polinômios, com certeza eu consegui fatorar em inteiros.
Ah, tá. Aí é muito bom ponto. É mais uma verificação que a gente tem que fazer. Por enquanto a gente está na fase da esperança, entendeu? Estou com esperança de resolver esse problema assim. Né? Fatorar números eu acho complicado, mas polinômios eu consigo. Então deixa eu fatorar os polinômios. Uma vez fatorei os polinômios, vou substituir por número e vou ver se isso deu uma fatoração de inteiros que vai impedir de ser primo. É isso que ele está fazendo lá dentro. Beleza. Tá, então o que aconteceu aqui, né? A gente conseguiu fatorar esse cara dessa maneira, né? Então a gente vai supor que o n não é potência de 3 e tentar provar que ele é composto, né? Suponha n não potência de 3. Então isso implica que o meu j ele é maior que 1, né? Certo? Então eu posso garantir que aqui é o produto de pelo menos 2 polinômios ciclotômicos, né? Só que, assim, pode ser que algum deles dê igual a 1 ou menos 1, né? Então, isso não ajuda muita gente, né? Ou será? Bom, ajuda desde que você consiga provar que não vai ser 1 ou menos 1, certo? Na verdade, para essa ideia funcionar, você tem que ser capaz de provar que nenhum deles é 1 ou menos 1. Se você não for capaz de provar isso, aí você muda de ideia e vai fazer outra coisa. Porque se isso não funcionar... Mas tá com muita cara que vai funcionar, porque tá aparecendo a potência de 3 aí, né? Então, tá bem prometedor. n de 2, em módulo, vai ser maior ou igual a 1 e a igualdade só vai acontecer se o n for 1. Bem, no caso aqui não vai ter nenhum índice 1, né, também. Então não vai aparecer 1 de qualquer jeito na nossa situação, né? Então a prova disso... A prova disso é mais simples do que parece, porque é só a gente olhar o ciclo unitário de 2 aqui, né? Porque a gente sabe que φn de 2 não é o produto de 2 menos ômega n a k. Isso aí é legal, você vai lá na definição, naquela primeira definição. Então aí, ó, estou exatamente multiplicando as distâncias dos dois a essas raízes aqui, né? Eu sei que as distâncias vão ser sempre maiores ou iguais a 1, né? Você faz o desenho, né? Se as distâncias são sempre maiores ou iguais a 1, então... Isso é uma coisa legal dos números complexos, eles são bem geométricos, né? Então isso aqui, cada termo desse é maior ou igual a 1. Então isso aqui vai ser maior ou igual a 1, né? E a igualdade só vai acontecer se essa for a única raiz, né? Então a igualdade, se somente se n for 1, né? E aí eu já garanto que todos esses caras aqui... Sim, ele não tem o φ1 ainda. É, não tem o φ1. O φ1 não vai aparecer. Porque isso aqui é sempre o divisor de 3, né? Ou o múltiplo de 3. Então eu garanto que esse número é composto. Muito bem. Se não for potência de 3, o número é composto. Então, se for primo, tem que ser potência de 3. Excelente. Muito bom, Jorge. Obrigado. Jorge, peraí, como é que você provou que não é 1? Tá, o que acontece? Eu vou olhar para o φn de 2. Eu quero provar que ele é maior ou igual a 1 e a igualdade vai acontecer para n igual a 1, certo? O que acontece? Como eu escrevo φn de 2? É produtório de 2 menos ômega n a k, né? A definição. Ah, tá, ok. Aí esses caras aqui tem módulos. Aí eu taquei módulo em tudo, esse cara aqui tem módulo maior que 1, porque a distância é sempre maior ou igual a 1. Só faltou ver a igualdade ocorre se somente se é igual. É, porque essa É o único aqui. É o único ponto do círculo que a distância é 1 é esse. se tiver já um ponto com distância maior que 1, já vai ser maior que 1. E ele está fora da nossa fatoração. Não é? 1 é potência de 3. Não. Porque o J é maior que 1 ali, tipo. Então, quando a gente fala potência de 3, 1 não é potência de 3. quando a gente fala potência de 3, a gente exclui o zero. Então por que o J é maior que 1? O J é maior do que 1 se ele não for potência de 3. Porque o N, olha a definição do N, ou na verdade a definição do J. O N, o J escreveu como uma potência de 3 vezes J. Então o J se for 1 Essa
potência de 3 pode até ser 1, essa aqui nesse caso. Tá? Com 3 elevado a 3. Então, e o J, por hipótese, é alguém que não é divisível por 3. Tá? Então, o que ele fez foi pegar a fatoração em primos do N e separar as potências de 3. Foi isso. Então tem que ser mais atribuído. Isso. Para não ser potência de 3. E aí, só que nesse caso, esse produto vai ter pelo menos 2 fatores. Certo? Porque esse produto é produto para D divide J. Se o J é maior do que 1, o J tem pelo menos 2 divisores. 1 e J. Né? Isso, pelo menos 1 e o J. E aqui a gente prova que esses caras são todos maiores do que 1, porque aqui nunca é o φ1, tá vendo? Isso aqui nunca é o φ1, esse cara aqui é múltiplo de 3, nunca é o φ1. Então nunca tem a raiz 1 aqui. Então todos os caras que aparecem nesse produto têm módulo maior do que 1 quando você multiplicar, o módulo geral é maior do que 1. Tá? Beleza. Bom, digamos que o que a gente fez aqui era, para mim, o essencial da aula de hoje, que era mostrar para vocês um problema que não é trivial e que tem uma solução bem bacana se você conhece o básico de polinômios ciclotômicos, que é essa fatoração aqui. Tá? Agora, bom, esse tema é muito amplo, eu deixei um monte de exercício aí para vocês, a gente tem um tempinho ainda e, enfim, de um monte de coisa que eu poderia fazer, eu acho que o mais legal é o teorema da raiz primitiva. Não, tem um monte de coisa. Não, e não está na lista. A boa notícia é que nem está na lista. Acho que vale a pena mostrar para vocês, talvez para motivar ainda mais esse tema, porque é legal saber de polinômios ciclotômicos, porque é outra situação que você não, em princípio, está fazendo um problema que não tem nada a ver com ciclotômicos, mas que a ideia acaba aparecendo. Então, qual é o problema? Agora a gente está falando dos inteiros módulo qualquer coisa, inteiros módulo N, tá? E aí você pensa no grupo multiplicativo gerado por esses... o grupo multiplicativo dos inteiros módulo N. Para fazer o grupo multiplicativo, você tem que pegar só os invertidos, certo? E a pergunta é, quais desses grupos são cíclicos? Porque quando o grupo é cíclico, a estrutura dele é muito mais fácil de entender. Então é legal quando ele é cíclico, certo? E aí qual é a resposta? Todos. Alguém sabe a resposta, né? Todos? Não é essa a resposta. Para 8 não dá. 8, por exemplo, não é um grupo cíclico. O inteiros módulo 8 não é um grupo cíclico. O inteiro multiplicativo, o grupo multiplicativo dos inteiros módulo 8 não é cíclico. Só para Oi? verificar, só que não é uma palavra dela, só para mostrar. É rapidinho. É rápido? Vai. Se você acha que é rápido, faz você. Eu não estou achando muito Se rápido. invertido no 8 é um 3, 5 e 7, certo? Ah, você disse o do 8, tá? Isso. Certo? Vai. Então, É o multiplicativo. Grupo multiplicativo módulo 8. Claro. Então, 3 vezes 3? Pode 8? 1. 5 vezes 5 pode 8? 1. 7 vezes 7 pode 8? 1. Então, pera. Todo cara tá em inglês. É rapidinho. Então, não é cíclico, certo? Todo cara desse. Mas só Todo mundo tem ordem 2. Todo mundo ao quadrado dá 1. Certo. Então isso aí resolveu com o grupo de Klein. Exatamente. Isso aqui é um grupo de Klein. Quem é o grupo de Klein? Z2 e Z2. Que são 4 carinhas. Tipo, AB. 1, A, B e AB. Certo? Parece que a quadrada é igual a B quadrada é igual. Não tem gerador. Então, obviamente a resposta não pode ser todo mundo, né? Bom, e aí qual é a resposta? Quais são os grupos multiplicativos módulo N que têm raiz primitiva, ou que são cíclicos? Todos menos 8. Todos menos 8. Na verdade, não é nada difícil provar que se você multiplicar dois números ímpares... acho que ímpar fica um pouco mais... Você multiplica dois números ímpares primos entre si, esse cara não pode ser cíclico, não é muito difícil provar. Mas, enfim, eu quero chegar em outra coisa. Bom, eu vou dar a resposta. A resposta é primos, potências de primos e 2 vezes esses caras. 2 vezes potência de primo ímpar, vai. Primo, e o 4, isso. Primo ímpar, potência de primo ímpar, 2 vezes um primo ímpar, 2 vezes potência de primo ímpar e o 4. Essa é a resposta.
São os caras que são simples. Mas a parte realmente difícil de provar desse teorema, que caracteriza, a mais difícil de provar, é que os primos têm raízes primitivas. Mas qual é a interpretação dos polinômios ciclotômicos disso? Não tem, ainda não tem. É de teoria dos números. É só um problema de teoria dos números, não apareceu nada de ciclotômicos ainda. E, de preferência, eu nem vou falar dos polinômios ciclotômicos, você que vai me falar. A gente vai tentar resolver o problema, aí você vai chegar e falar: poxa, talvez ciclotômicos fosse útil aí, Luciano. Tá? Então eu pretendo não falar. Eu vou tentar, junto com vocês, provar o teorema da raiz primitiva. Ou seja, vamos provar que o grupo dos inteiros módulo P, grupo multiplicativo dos inteiros módulo P é cíclico. Vamos tentar provar isso juntos. E eu espero que em algum momento você diga: ah, Luciano, talvez ciclotômico seja útil aí. Para você chegar agora estraga muito. Se falar agora estraga muito. Se falar agora estraga muito? Estraga. Não fala não. Não fala agora não, André. Ó. Então o teorema é que o Z, P asterisco, que é... Bom, esse é um dos jeitos de representar, tá? É o grupo multiplicativo dos inteiros módulo P, é cíclico. Tá? Então, eu quero provar P'. Claro, P é sempre primo. Tem um livro que eu vou, um fininho de combinatória, em que ele faz um teorema para caso P', só que aí depois descobriram um caso menorzinho. Então, seja P' ou P igual a 9. Legal. Ué, mas 9 é primo, o que você tá falando? Você tá com P? Então, a ordem é aquele negócio, né? O menor expoente positivo. A gente falou de ordem, eu não escrevi, mas eu falei alguma vez. É o menor expoente positivo que você eleva o cara e dá 1. Eu quero provar que a ordem de alguém é P-1. Porque se alguém tem ordem P-1, as P-1 primeiras potências do cara são todas diferentes, e aí vão ter que ser todo o grupo, que esse grupo tem tamanho P-1, certo? Os invertíveis módulo P são P-1, todo mundo menos o zero. Ok? Tá? Beleza. Então, repara que se a ordem de alguém, módulo P, é igual a um certo D menor do que P-1, bom, e se for P-1 também, na verdade, mas... isso significa que A é raiz do polinômio x elevado a d menos 1 em ZP. Tá? Aqui representando o anel dos inteiros módulo P, que a gente quer somar e quer multiplicar. Tá? Quantas raízes tem um polinômio de grau D no máximo? No máximo D. No máximo D. Isso com polinômios com que tipo de coeficientes? Inteiros, racionais, reais? Um pouco. Num corpo, tá. Aqui a gente tá num corpo? Mas tá continuando no corpo. Não, tá num corpo. ZP é um corpo. Então, beleza. Se você entende que isso é verdade para um corpo, acabou. ZP. Você tem que tomar cuidado que em Z6 isso não é verdade. Não é verdade porque Z6 não é um corpo. Tá? Mas Você... tem raiz primitiva. Não. 6 não tem raiz primitiva. É 2 vezes Tem que ter. 2 vezes um primo ímpar. Sim. Não, você quer provar para P'. certo. Isso. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: mas em Z6 não vale que todo polinômio de grau D tem no máximo D raízes. Não vale em Z6. Não vale em Z30. Não vale, só vale para primo, tá? Bom. Então, por exemplo, imagina que eu quero provar que tem uma raiz primitiva módulo 47. Agora eu tenho um método muito fácil para provar que tem raiz primitiva módulo 47, que é o seguinte: digamos que não tem raiz primitiva módulo 47. Então, como a ordem... isso eu não provei, mas acho que vocês conhecem, né? A ordem de um elemento tem que dividir a ordem do grupo.
Então, a ordem de qualquer cara no ZP tem que dividir P-1, certo? Então, em Z47, certo? Em Z47, se eu não tiver alguém com ordem 46, quer dizer que todo mundo tem ordem 2 ou 23, certo? Ou 1, tá? Bom, só tem um cara que tem ordem 1, que é o 1. Tem no máximo 2 caras com ordem 2, porque os caras de ordem 2, tá, tudo bem que um deles é o 1, mas não tem nem problema. Tem no máximo 2 caras com ordem 2 porque eles são raízes de um polinômio de grau 2, certo? E tem no máximo 23 caras de ordem 23 porque eles são raízes de um polinômio de grau 23, certo? E quando você soma 1 mais 2 mais 23, dá menos do que 46. Então se for para números perfeitos, não vai valer. Pra... Tipo 6. Ah! Exatamente nesse ponto que eu queria que vocês chegassem. Obrigado. Acontece que, em geral, a soma dos divisores de um número pode superar esse número. Pode superar? Pode. Acho que o 12 supera, né? Por exemplo, o 12 já supera. Eu não fiz a conta não, mas eu acredito no Lourenço. Ah, legal. Então, a gente vai ter que ser um pouco mais cuidadoso nessa soma dos caras. Você está contando várias O que acontece? Eu estou contando várias vezes. Por exemplo, o cara que tem ordem, dos dois caras que são raízes do x ao quadrado, 2 caras são raízes do x ao quadrado menos 1 já foi contado como raiz do x menos 1. Certo? Dos caras que são raízes de x a 30 menos 1, alguns já foram contados como raiz do x a 15 menos 1. E alguns já foram contados como raiz do x a quinta menos 1. Quando eu faço essa história de listar os divisores e dizer, isso aqui tem no máximo tantas raízes, isso aqui tem no máximo tantas raízes, isso aqui tem no máximo tantas raízes, eu estou repetindo um monte de gente, certo? Então seria muito bom se eu tivesse uma maneira de entender como essas coisas são repetidas, né? O quanto elas são repetidas. Será que tem algum jeito de eu fazer esse... Vocês têm alguma ideia? Acho que ciclotômico. Caramba, é mesmo, ciclotômico, boa ideia. E aí, é isso. E de fato resolve imediatamente, né? Parece bonitamente. Né? Aparece naturalmente, é muito natural. Isso é muito natural você olhar o grau e tal, você faz uns exemplos, aí vê, né? Eu costumo fazer isso com os alunos, faço uns exemplos, aí vai, realmente, isso aqui tem no máximo tantas raízes, não vai dar. Né? Aí alguém vai, pronto, está aprovado. Eu falei, não, tem números que a soma dos divisores é maior. Tem mesmo? Tem. E aí? Mas aí, claro, esses são turmas que em geral não conhecem os polinômios ciclotômicos. Aí... não, no início não conhecia, agora eu tenho feito antes. Justamente para acontecer isso que aconteceu agora. Polinômio ciclotômico. Então, beleza. X elevado a P menos 1. Esse polinômio tem quantas raízes em ZP? No máximo, menos 1. Mas, exatamente quantas? Por quê? Porque todo elemento é raiz. Teorema de Fermat, né? Certo. Essa é do senhor. E aí, bom, polinômio sobre corpos, as propriedades são as mesmas de polinômio sobre reais, então dá para fazer divisão. Se o cara é raiz, ele é divisível, o polinômio é divisível por x menos a raiz, tudo aquilo. O tempo deve ter acabado. Não, falta 1 minuto ainda. Legal. E como a maioria de vocês chegou atrasado, eu posso ainda usar o argumento de que, se chegar atrasado, posso esticar mais um pouco e tal. Eu acho que pode. Então, esta fatoração é verdadeira em ZP, certo? Certo. Por que isso? Propriedade dos polinômios. Aqui a gente já ganha de graça um teorema que não é um teorema trivial, não. De teoria do Wilson. Teorema de Wilson. Já ganhamos aqui de graça. Certo? O coeficiente independente desse polinômio aqui é P menos 1 fatorial, né? Porque para P ímpar, e aí menos 1. P menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo P. Já ganhei o teorema de Wilson de graça. Certo? Agora, nós também sabemos que isso é φ1, φ D2, φ D3, φ D K menos 1, φ
Fi. Não. Não, tá certo. A menos 1. Fi P menos 1, que é o dk. Tá? E esses polinômios têm coeficientes inteiros e, portanto, essa fatoração é válida em ZP também. Certo? O que são esses D1 e 2? São os divisores. Então, 1 igual a D1, D2, dk menos 1, dk igual a P menos 1 são os divisores de P menos 1. Certo? São os divisores de P menos 1. Agora vamos provar que qualquer raiz desse cara não pode ter ordem menor do que P menos 1, tá? A gente só precisa disso. Bom, primeiro você tem que desconfiar. Eu devia ter perguntado isso para você ainda de falar, né? Vou fazer isso, vou voltar atrás. Finge que eu não falei o que eu acabei de falar. Ó, nós estamos procurando as raízes dessas aqui, quais são as raízes primitivas, certo? Agora, essas raízes, elas têm que estar distribuídas entre esses fatores aqui, que são os ciclotômicos, certo? E aí eu pergunto a você, onde você acha que estão as raízes primitivas? Um fio. Em qual desses? Né? Não é muito difícil você desconfiar que elas estão aqui. As raízes Tem um primitivas. círculo apagado assim, aberto, não deve ser ele. Agora vamos provar, né? O Andrei está fazendo algumas gracinhas aqui que eu não estou ouvindo, eu estou com um pouquinho de graça. mas talvez eu esteja perdendo alguma coisa engraçada, porque o Andrei é um cara muito criativo. Bom, então digamos que A seja uma raiz desse polinômio. Eu vou provar que A de fato tem ordem P-1. Para isso, basta eu provar que o A não pode ter ordem menor do que P-1. Concorda? Então, digamos que a ordem do A seja alguma coisa menor do que P-1, digamos D. Então, suponha que isso aqui, que eu já escrevi lá em cima, suponha que isso aqui é verdade. Tá? O que eu vou provar é que o A, que eu estou supondo que está aqui, que é uma raiz desse cara, eu vou provar agora que ele na verdade tem que ser raiz de outro cara aqui dentro. Certo? De fato, dá para provar que ele é raiz do próprio φ índice D, mas a gente não precisa disso. O que a gente faz é o seguinte: D é menor do que P-1, mas tem que ser um divisor de P-1, certo? Que a ordem tem que ser sempre um divisor do cara. Você concorda comigo que D e todos os divisores de D aparecem aqui nesses índices? Porque como D é um divisor de P-1, ele aparece aqui. E os divisores de D são divisores de P-1, e todos os divisores de P-1 aparecem aqui. Concorda? Então, eu posso agrupar entre os fatores que estão aqui desse produto apenas e todos os que são divisores de D. Concorda? E juntar. Vou fazer isso. Vou juntar todos os caras que são... Tem mais. Juntei aqui todos os que são divisores de D, tá? Quando eu juntar esses caras e multiplicar todos eles, vai dar o quê? O que acontece quando eu multiplico φ índice todos os divisores de D? Isso dá x a D menos 1. Certo? Mas, por hipótese, a ordem do A não é D? Então não é verdade que A elevado a D menos 1 igual a 0? Não é verdade? Portanto, o A é raiz desse polinômio x a D menos 1. Portanto, ele é raiz de algum desses fatores que estão aqui. Ok? Ou seja, o A é raiz de algum desses fatores aqui e, por hipótese, também é raiz do φ P-1. Conclusão, o A é uma raiz dupla. Certo? Só que tem que ser uma raiz dupla, então, desse polinômio aqui.
que não tem raízes duplas. Tá? Contradição? Tá? Esse problema não tem raízes duplas até pelo próprio negócio da derivada, se você quiser, mas não precisa, tá aqui, ó. Você consegue fatorar ele totalmente. Ele tem, as raízes dele são todas diferentes. Então ele não pode ter raiz repetida, certo? E portanto, eu provei que não tem só uma, né? Eu provei que tem φ de P-1 raízes primitivas. De todas as raízes desse cara, que vão ser P-1 raiz, porque aqui a gente tem um grau máximo, né? Todos os polinômios aqui tem que ter o máximo de raízes, porque esse aqui tem o máximo de raízes. Então eu tenho φ de P-1 raízes primitivas, né? Módulo D. Módulo P. A gente já meio que sabia disso. φ de P-1. Porque toda vez que você tem um. É verdade, quando tem uma. Você tem que ter filho. É verdade. Sim, perfeito. A gente já sabia. É verdade. Mas, assim, com uma pequena adaptação, não. Usando exatamente o mesmo raciocínio, a gente prova que, por exemplo, isso aqui é até legal fazer. Meu tempo acabou, mas é tão legal fazer isso. X a sexta menos 1. Tá? Tá? Em 17. Ok? Claro que esse aqui é esse aqui, certo? E esse aqui é esse aqui, tá? Quem são as raízes desse aqui? A gente está em 17. 2, né? 2, né? Dá 4 mais 2 mais 1 dá 7, então 2. E 4? 4 Mais 2, que é o X. 16, perfeito. 4. Tá? Beleza. E portanto as raízes desse aqui são 3 e 6. Adivinha quem são as raízes primitivas de 7? 3 e 5. 3 e 5. Obrigado. 3 e 5. As raízes primitivas módulo 7? 3 e 5. E 2 e 4 tem que ordem em 17? No multiplicativo 17. Ordem 3. Por quê? Porque isso aqui é o φ3. Esse é o φ3. Esse é o φ5. Então, quando você fatora esse polinômio, não só você tem as raízes primitivas ali no último φ, mas as raízes dos outros já indicam a ordem dos caras, entendeu? Os caras que são raízes deles são os caras de ordem 3 em 17. Isso é prova do mesmo jeito que a gente fez ali. Então, os caras que são raízes daqui são os caras de ordem 2. E aqui é sempre 1. Tá? Então, essa estrutura dos ciclotômicos não só te dá as primitivas, mas também te dá as outras ordens, ficam arrumadinhas ali nessa fatoração. E isso é útil em problemas práticos, inclusive alguns que estão aí na lista. Tá? Então, bom, tem meu e-mail aí na lista. Porque assim, eu ia adorar que você me mandasse um e-mail dizendo, pô, eu resolvi um problema tal dessa lista, ou estudei tal coisa na lista.